Sejam bem-vindos à comunidade Ser. Tenho certeza que vocês já receberam as boas-vindas, mas eu precisava falar novamente. Sejam muito bem-vindos. Aqui uma comunidade onde a gente se ama. Ontem, inclusive, nós estávamos com o Ministério da Mulher em um evento chamado Amadas por Deus. Então, as que estão aqui, olha para os coleguinhas aí do lado, dá um sorriso. Diga para essa pessoa que é muito bom tê-la aqui. E se essa pessoa que está do seu lado você não conhece, chama ela para vir mais vezes. Nós temos cultos às quartas, aos sábados pela manhã e aos domingos. E você está super convidado, super convidada para estar aqui conosco nesses dias de culto. Nós vamos falar sobre Chegou a Hora. Então agora no mês de junho, o Ministério da Mulher está responsável por trazer essa mensagem. Nos 10 dias de oração, nós estudamos o nosso livro do ano e esse tema, ele está dentro do nosso livro. Então, nós vamos falar muito sobre alguns aspectos emocionais relacionados ao Chegou a Hora. Hoje, nós vamos falar sobre atitude. Chegou a hora de nós termos e mudarmos algumas atitudes. Hoje, nós vamos falar sobre passos de fé. 3 atitudes necessárias para que nós comecemos a dar esses passos de fé. E eu vou começar contando para você a história de Moisés. Moisés que, depois de uma atitude impetuosa, impensada e imprudente, ele acaba matando um egípcio. E isso faz com que ele tenha que sair de onde ele está para o deserto. E o capítulo 3, ele começa falando exatamente sobre isso. Que ele está saindo para apacentar as ovelhas de seu sogro Jetro. E no meio daquela imensidão do deserto, olhando para todas aquelas belas imagens, ali onde ele foi inspirado a escrever o Gênesis, ele lembra. Ele lembra do período em que ele estava lá no Egito. O lugar onde ele cresceu, onde ele foi educado, onde ele estava sendo preparado para ser um grande líder. Ele deveria ser o próximo faraó. Mas essa atitude fez com que ele parasse exatamente ali onde ele estava. E 40 anos se passaram, e todas aquelas habilidades que ele tinha estavam ali ainda guardadas, mas algumas atitudes que ele tinha precisavam ser lapidadas. No meio do deserto, de repente, orando ali pelo povo, porque ele tinha essa vontade de libertar o povo de Israel. Naquele momento, ele vê um espinheiro, uma sarça, pegando fogo, mas ela não queimava. Curioso, ele se aproxima daquela sarça e quando ele chega mais perto, ele escuta: Moisés, Moisés. E ele responde: eis-me aqui. E a voz diz para ele: tira as tuas sandálias, esse lugar onde tu estás pisando é santo. Em uma atitude de reverência que ele não tinha aprendido ainda, lá, enquanto estava no Egito, agora ele bota em prática, depois de aprender essa atitude no deserto. Ele então, entendendo que ali é Deus, porque as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, Moisés então cai de joelhos, e com muito medo, ele responde o que está no capítulo 3, no verso 11. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus o tinha chamado para voltar, porque agora ele estava preparado. Ele já tinha sido trabalhado naqueles aspectos que o levaram até aquele deserto. E agora ele podia
voltar para libertar o povo. Mas numa atitude de medo, ele pergunta: quem sou eu? Talvez você não sinta tanta similaridade, uma vez que Moisés foi convidado a tirar o povo do Egito, uma atitude muito grandiosa. Então, vou contar para você sobre Clara. Vou contar a história de Clara para vocês. Clara, uma mulher muito inteligente, educada nas melhores escolas, faculdades, com os melhores cursos. Ela tinha muita conexão, muita facilidade em lidar com projetos e com informática. Ela tinha todos esses projetos, mas um deles deu errado. Tão errado que ela, com medo, foi se esconder em uma biblioteca. Largou tudo o que ela tinha, todos os seus projetos, e foi se esconder no lugar que para ela era seguro, já que ela gostava de estudar. E passou algum tempo ali, exercendo sua função de bibliotecária, escondida, com medo de falar, com medo de público, com medo de que, novamente, o seu projeto... Até que surge uma possibilidade, um convite, para que ela lidere um projeto de inclusão digital de idosos. Só que ela se lembra do seu projeto anterior. E com aquelas vozes falando para ela que ela não era capaz, que ela não poderia, ela encontra uma pessoa que diz: eu vou com você, eu te ajudo. E ela vence todos aqueles medos. E esse projeto se torna, então, um grande sucesso. E ela sente um regozijo, porque, para além dela mesma, ela ajudou outras pessoas. Não era apenas sobre ela, mas sobre os outros também. Talvez você se identifique um pouco mais com Clara, mas eu quero te dizer que eu e você temos muito mais em comum com Clara e com Moisés do que você possa imaginar. Esse medo que nós temos é um medo que vem, na verdade, como proteção, mas que, dependendo das nossas experiências passadas, ele vai trazendo para a gente essa noção de proteção de coisas que, às vezes, nem existem. Existe uma glândula no nosso cérebro e ela se chama amígdala. É a amígdala cerebral. Ela se localiza na região posterior aqui do nosso crânio e é ela que dispara várias substâncias, trazendo para a gente essa percepção de que aquilo pode nos fazer mal. E foi essa mesma glândula que disparou em Moisés, que disparou em Clara e que dispara em mim e em você quando nós temos que começar algo novo. Hoje nós vamos falar sobre 3 atitudes que podem nos ajudar a vencer esses medos, para que a gente possa viver o novo de Deus na nossa vida. A primeira atitude é a atitude de ousadia. Mas não é qualquer ousadia, mas uma ousadia que afronta o medo. Porque essas vozes, você não vai conseguir, isso é muito difícil, você já falhou tantas e tantas vezes. A questão é, você é capaz de vencer esse medo, de quebrar a rotina e fazer algo diferente. Se todos os dias você acorda e faz as mesmas coisas, ao final do dia o teu resultado vai ser igual. Então você precisa dessa ousadia, desse ímpeto de buscar fazer diferente, apesar das vozes na tua cabeça que querem te proteger de sentir aquela dor de novo. Porque vamos combinar? Não é confortável ficar ouvindo, ficar lidando com a autocrítica, com a culpa de, poxa, eu não pensei em tudo.
Poxa, mas eu já falhei. Poxa, mas esse caminho, ele não é ruim. É um caminho bom. Eu estou vivendo a melhor vida que Deus tem para mim? Não, mas também, pelo menos. Você já se pegou falando isso? Pelo menos. O convite de atitude é que você ouse. Que você ouse fazer diferente, que você ouse ter outra forma de agir. Como que você pode fazer isso? Primeiro, aceitando convites. E aí eu lembro a história de uma outra mulher. Vamos chamá-la de Ana. Ana, nascida e criada na igreja, filha de pais cristãos, e Ana morava num lugar que a gente não julgaria adequado para uma mulher como ela. Ela então começa a buscar suas melhorias, estuda, faz pós-graduação, faz cursos, busca novos clientes, mas aquele lugar onde ela mora, um lugar cercado de pessoas que não agregam na vida dela, pessoas cheias de fofoca, de maledicência, envolvidas com drogas, com bebedeira, e ela não tem força para sair daquele lugar. Até que ela decide fazer algo novo, completamente diferente. E o primeiro passo que ela fez foi aceitar o convite de ir para ambientes em que antes ela nem se sentia merecedora. E pasmem, ela não se sentia merecedora nem de estar aqui, na comunidade C. Para ela, você que está sentado aí, nós éramos pessoas inalcançáveis, inatingíveis. Ela não tinha o que era necessário para estar sentado do teu lado. Você acredita nisso? Até que ela decide aceitar o convite de ir. E às vezes é isso, viver o novo de Deus requer essa ousadia, nem que seja de aceitar um convite. Quero falar para vocês que a Ana já está com malas prontas, de convites e de mudança de pensamento que ela tem vivido. Ela vai agora alçar novos voos, sair daquele ambiente que ela não queria mais morar, que ela não queria mais pertencer, e está indo alçar outros voos muito maiores. E eu pergunto para você, de onde você está sendo chamado para sair? O que é que você tem que deixar? O que é que está tão seguro para você, que está te impedindo de viver o novo de Deus na tua vida? De onde você está sendo chamado para sair? Para isso requer ousadia. O que nos leva à nossa segunda atitude: neutralizar as dúvidas. Lembra que eu falei para você que nós temos essas armadilhas mentais? Você não conseguiu, você vai falhar novamente, você não é capaz. Lembra de quando você errou? Todas essas são armadilhas, são pegadinhas do nosso cérebro. E que é disparado toda vez que o novo vem até nós e aquela amígdalazinha, dispara: ei, você vai se machucar. E como que a gente faz para neutralizar isso? O primeiro passo é a disposição de ter clareza de propósito. E para isso, você precisa vir na palavra. Porque aqui existem várias indicações
que dizem que você pode ser forte e... vocês vão falar comigo, gente, bora. Ser forte e... Isso. E mais, está escrito aqui, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, se eu estou em Cristo Jesus, que condenação há para mim? Mas, Luciana, eu me sinto tão fraco. Eu me sinto tão incapaz. É na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa. Não foi assim que Paulo falou? É quando sou fraco que tu me fazes? Toda vez que vier palavras que estão ali para te diminuir, palavras que nem precisa ninguém falar, você mesmo já faz, não, eu não consigo, não, eu não posso. Reaja. Reaja a essa autocrítica. Reaja com a palavra, reaja tendo versos que te apoiem. Reaja. Além da palavra, busque pessoas que vão te apoiar. Você já viu aquele tipo de pessoa que às vezes quer começar um novo negócio e ela vai perguntar, tirar dúvidas com pessoas que já faliram várias vezes e nunca conseguiram colocar um negócio em pé? Me diga, quando é que ela vai receber um bom conselho? Nós precisamos buscar referências, pessoas que já trilharam aquele caminho que nós estamos querendo trilhar e que tiveram sucesso. Precisamos ter boas pessoas, bons amigos, pessoas que vão nos ajudar a crescer. E nós precisamos também celebrar as vitórias. Eu não sei se de repente o teu desafio é com a alimentação. Você tem sido convidado várias e várias vezes. Larga isso que você está se alimentando. Isso não te faz bem. Muda teus hábitos. E aí? Se você já começou, não, vou largar o refrigerante, Luciana. E você consegue passar uma semana sem esse refrigerante, celebre. Celebre essas vitórias. Tenha bons mentores e busque na palavra. Porque aqui você vai neutralizar todas essas dúvidas. E aí eu te pergunto, quais são as dúvidas que você precisa confrontar hoje? Que você precisa simplesmente dizer não para elas. Por fim, a nossa terceira atitude é uma atitude de dependência plena. Não adianta ter ousadia, não adianta calar as vozes da dúvida, se nós não tivermos confiança plena. E aí eu trago o exemplo de filhos. Se você é pai, e se você é filho também, você vai se identificar. E aí eu vou contar uma experiência minha. Nesse estudo de confiança plena, eu comecei a observar as atitudes das minhas filhas. Porque nós chamamos Deus de pai, certo? E eu comecei a observar a atitude dos filhos com relação aos pais. E elas começaram assim. Eu comecei a observar a seguinte atitude delas. Pai, estou precisando de um tênis. Bora lá comprar? Pai, vai ter um trabalho e eu preciso de cartolina. O senhor traz para mim? Pai, vamos passear? Vamos tomar sorvete? E aí eu comecei a observar que elas não tinham a menor dúvida de que o que elas estavam pedindo seria atendido.
Elas não perguntavam: pai, o senhor tem dinheiro para passear? Elas simplesmente diziam: vamos passear. E geralmente é assim até os 5, 6 anos, depois a partir dos 7 que começa a ter mais esse entendimento de dinheiro, mas até então elas dependem tanto numa confiança de que serão atendidas, que aquilo me intrigou. E eu comecei a dizer: Senhor, eu quero ser que nem as minhas filhas. Eu quero pedir do Senhor, porque eu sei que o Senhor pode dar. Eu sei que às vezes o Senhor vai dizer não para mim, porque aquilo talvez não seja o melhor, mas eu quero poder pedir, depender completamente. Muitas vezes nós nos ajoelhamos e ficamos pedindo de Deus, mas pedindo de Deus assim, segurando na pontinha. O convite é para que você deixe o controle. O controle fica para vocês agora. O controle fica para Deus, nosso Pai. Que Ele tenha o controle total. E para isso, ore antes de cada decisão. Cada decisão importante, desenvolva esse hábito de orar antes de cada decisão. Seja fiel, ainda que você esteja num momento apertado de escassez, seja fiel. Mas é só uma horinha, é só um servicinho ali, não vai nem... É só o sinal que eu vou ultrapassar. Não ultrapasse. Seja fiel, seja obediente. Isso é dependência plena. E por fim, desenvolva a fé. A fé que é como um músculo, precisa sim ser desenvolvida, ser treinada. Desenvolva a sua fé. Peça para que o Senhor te dê fé. É interessante porque Moisés, ele estava com tanto medo que ele falou: Senhor, quem sou eu? Essa atitude não era falta de fé, não em Deus. Era falta de fé de Moisés nele mesmo. E a resposta de Deus foi: eu vou com você. E ele trocou o eu não posso para o eu estarei contigo. Essa deve ser a nossa resposta. Essas devem ser as nossas atitudes. Ousadia, calar as dúvidas, dependência plena. Essas são 3 atitudes fundamentais para que a gente viva o novo de Deus. O que é que hoje você sabe que Deus está te pedindo, mas que você ainda não entregou? O que é que você precisa entregar para Deus? Será relacionamento? Será a tua saúde? Será que são as tuas finanças que você precisa entregar e depender totalmente dele? O que é que hoje você precisa entregar para o Senhor? Viver o novo de Deus não é difícil, mas requer atitude, requer uma mudança aqui. Assim como está escrito lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade. Essas não são atitudes apenas externas, são internas também. Por isso, hoje eu quero te fazer um convite. Porque você não pode sair daqui sabendo dessas atitudes, sabendo que precisa entregar, mas ainda segurando, procurando ter o controle. Hoje, se você entende que existe algo para você entregar para o Senhor, entregue.
Se hoje você entende que precisa renovar a sua mente para viver o novo de Deus, eu te convido para ficar em pé e cantar Renova-me. Enquanto a Luciane canta, cante essa oração também e peça para que Ele renove a sua vida. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Vem, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Cante comigo. Eu quero ser um vaso de honra. Só vocês? Com a mensagem, clame ao Senhor nesse momento. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer. Aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor. Chegou a hora
hora de nós vivermos o novo de Deus. Vamos orar? Obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor falou conosco. Falou das atitudes que precisamos ter para viver o Teu chamado. Teus filhos estão aqui, Pai, e cada um deles tem sido chamado para uma mudança radical, uma mudança na saúde, uma mudança nos relacionamentos familiares, uma mudança no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, uma mudança nas suas finanças. Só o Senhor sabe para o que está chamando os teus filhos. Por isso eu te peço, ó Senhor Espírito Santo, concede a cada um aqui a sabedoria de lidar com essas decisões, com ousadia, calando as vozes da dúvida e confiando plenamente no Senhor. Obrigada, Pai, por não desistir de nós. É assim que nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.